fazendo alguns vetos do que ele recebeu do parlamento, mas ele manteve o fundão. E olha, o fundão está fazendo jus ao nome, é fundão. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias neste 1º de janeiro, que é para a execução do orçamento deste ano. E dentre alguns pontos, eis que chama a atenção, de fato, o Fundo Especial para Financiamento das Campanhas Eleitorais, que é para financiar os gastos dos partidos que vão ali lançar candidatos às prefeituras e às câmaras municipais neste ano. De fato, é fundão, porque o valor é 145% maior do que o das últimas eleições municipais em 2020. É o mesmo valor das eleições gerais de 2022. São quase 6 bilhões de reais. Está aí, inclusive, os valores. E olha, na verdade, Amadeu, o governo havia enviado aqui a proposta para o Congresso no valor de 900 milhões de reais para o financiamento dessas campanhas. Mas após as críticas, o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele fez essa alteração e aí somou mais 4 bilhões de reais. Dentre também as mudanças, Amadeu, tem aí o valor das emendas parlamentares. O Lula, ele não vetou o valor, que o valor realmente é um recorde também, são 53 bilhões de reais de emendas parlamentares, 16 bilhões a mais do que no ano passado, mas ele vetou o cronograma de execução dessas emendas. Os parlamentares aprovaram no Congresso que essas emendas deveriam ser pagas assim que elas fossem apresentadas as propostas. 30 dias depois, esses recursos já deveriam ali ser empenhados, ou seja, reservados, e feito o pagamento. Lula acabou com esse cronograma, o que permite, o Congresso não queria ficar dependente do governo, mas aí, como ele vetou isso, permite que o governo articule, negocie com o Congresso a liberação de emendas após a votação de projetos importantes que devem ser enviados ao Congresso Nacional. E a outra, também, outro valor importante que tem na LDO é o valor destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, 55 bilhões de reais. É um valor alto, mas ainda é 6 bilhões de reais a menos do que o governo pretendia que estivesse no orçamento deste ano. E nesse ano o presidente Lula ele já avisou que quer viajar todas as 27 unidades da federação, inaugurando obras do novo PAC, até por causa das eleições. Então vamos lá, Raniele, só para refrescar aqui a memória, quando a gente fala em número, às vezes passa uma coisa ou outra. Quanto é para as emendas? Quase 6 bilhões. Então, na verdade, quase 5 bilhões, Amadeu. Não, para as emendas. Para as emendas. Não é para o fundão, ok. Para as emendas, 53 bilhões de reais para as emendas parlamentares. 53 bilhões. Aqui. 53 bilhões para deputados e senadores e para o PAC? 55 bilhões. Quer dizer, olha a situação aí, minha gente. Você tem... É o Brasil... Suco de Brasil. Suco de Brasil. Porque a pergunta é presidencialismo ou é parlamentarismo? Porque esse é o dinheiro, vamos prestar atenção, que é usado, e é muito pouco para o tamanho do nosso orçamento, que é dinheiro liberado para investir em obras. Esse é o dinheiro para os investimentos que o Brasil precisa nos estados, nas cidades. Então, a metade, quem vai decidir onde essas obras vão acontecer e quando, são deputados e senadores. E a outra metade é o governo, é o presidente. É para ser assim? A Poliana Oliveira e Suco de Brasil, como assim? Tem um vereador que fez uma conta rápida, o vereador Leonardo Eulalio, ele botou assim, menos de 100 mil reais por município, né? Se a gente for fazer uma conta rápida, grossa aí. Né? Então, a gente está vendo que é um dinheiro que vai ser distribuído para deputados e senadores que estão pensando em se perpetuar no poder e, claro, vão alimentar as suas bases eleitorais, que eles não vão estar 100% pensando naquilo que a população mais precisa ou não. Você não olha o geral do país. Sim, você está olhando o seu interesse local, é um ponto focal que ele vai trabalhar. Então, mas
é suco de Brasil, como eu disse agora há pouco, né? A gente não adianta a gente esperar muito do Congresso e faz parte, como a Raniele disse, desse espaço de negociação que o presidente Lula precisa, já que ele não tem uma base consolidada no Congresso Nacional, pedir pelo menos consciência, né, dos queridos senadores e deputados. E isso foi avançando ao longo dos governos e ficou forte no impeachment de Dilma, porque Dilma começou pressionada ali pelo Eduardo Cunha. Ela começou a ceder, quer dizer, ceder espaço do Executivo para o Legislativo, e agora nós chegamos a esse meio a meio, que no governo Bolsonaro já era até maior. Agora é que o Lula está tentando botar freios, Ari. Vai conseguir? Não, Amadeu, porque o Legislativo sequestrou o orçamento. Na verdade, é um sequestro na prática do orçamento, nesse semipresidencialismo forçado, que a população não aprovou, não houve plebiscito para mudar a forma de governo, foi mudada mesmo na marra, na pressão do Congresso. E o pior, essa dinheirama toda, ela vai ser usada muitas vezes sem a menor transparência, porque esse dinheiro vai irrigar as obras nos colégios eleitorais dos deputados e senadores, e às vezes é a empresa de fachada do próprio parlamentar que gasta o dinheiro e não gasta, né? Desvia para a campanha. Então a gente tem, aliado a essa montanha de dinheiro que, na verdade, o governo ele é obrigado a liberar, e agora tem prazo para liberar, que é 30 de junho. Né? Ele não é só obrigado, tem um prazo ali que o Lula tem que liberar esse dinheiro. E esse dinheiro é para ser gasto de maneira muitas vezes escusa, como tem acontecido recentemente, inclusive envolvendo o ministro do Lula. Inclusive no orçamento secreto está coalhado, tem uma montanha de denúncias. Isso. Mas como a grande maioria dos deputados e senadores foi eleita ou reeleita, não vai acontecer nada. Fala, Franci. Amadeu, é uma distorção absurda. Para efeito comparativo, esse valor prospectado para as emendas impositivas que o governo tem que pagar, é um valor superior ao orçamento da maioria dos ministérios para 2024, e de ministérios importantes, como da Agricultura, Desenvolvimento Regional, até mesmo Ministério do Planejamento. Então há uma clara distorção, e nós vivemos agora sim um regime, uma espécie de parlamentarismo, mesmo que não esteja ali descrito, condicionado, explicitado, é algo que está implícito. O presidente Lula, ao não vetar alguns trechos da LOA e até mesmo esse fundão, dá um claro indicativo de que ele precisa do parlamento, que não quer estressar o Congresso Nacional. E tem um detalhe, ninguém quer... Claro, o orçamento impositivo é uma conquista do parlamento que ninguém quer cercear ou evitar que ele... Ninguém, quer dizer, eu pelo menos não quero que ele desapareça. Os deputados têm sim que ter ali uma verba, um valor. Agora, o que é equivocado é o meio a meio. Então, que se encontre um termo, 20%, acho que é razoável, 20% para os deputados e senadores escolherem ali e mediante obras que impactem no geral do que o país já está fazendo, né? E não dissociadas da realidade brasileira. Mas Amadeu, é assim que é. Só esclarecer a conta do começo, a divisão dos 100 mil por município é com relação ao fundão. Fundão eleitoral. Não, e só reforçando o que a Poliana disse, né, Poliana? Acho que ela mencionou rapidamente. Gente, com a dinheirama dessa, reduz também a renovação das casas legislativas, claro, porque a tendência é deputados... Se perpetuar, né? Isso, com dinheiro, a Poliana citou isso, com tanto dinheiro, difícil, só muita incompetência para eles não se reelegerem continuamente. Quer dizer, eles têm 55 do orçamento, das emendas impositivas, e mais 5 bilhões para a eleição. Vamos lá, Raniele Veloso, para eleger os prefeitos deles, os vereadores deles, enfim. Fala, Raniele. O retorno está ruim, mas só acrescentando também que na LDO, né, Lula, claro, foi inteligente ao vetar aí o cronograma de execução das emendas impositivas, né, que, claro, o Congresso ele tem esse poder, sim, sobre boa parte do orçamento, mas também ele sancionou aquela parte, né, do compromisso econômico, que é o déficit zero, ou seja,
nas contas públicas, o governo não vai poder gastar mais do que arrecada. Porém, tem uma ala do PT que é resistente sobre isso, porque quando eles falam que é para gasto social,